Graça e paz, irmãos. Vamos abrir em Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao 31. Marcos 10, do 17 ao 31, será o texto do sermão dessa noite. Antes da gente ler o texto, eu gostaria que você pensasse sobre uma questão que acho que vai te ajudar a entender melhor a seriedade desse texto. Dinheiro compra felicidade? O que você acha? Sim ou não? Se hoje você recebesse um Pix misterioso de R$10.000, agora, aparece a notificaçãozinha lá do banco, R$10.000 recebidos. Isso ia botar um sorriso no seu coração ou não? Eu acho que todos nós ficaremos minimamente alegres com isso. Não é errado ficar alegre com alguma coisa nesse sentido, tá? A gente precisa virar franciscano, tá? Mas alguns de nós, sem perceber, podem levar essa questão do dinheiro, que de fato traz algum tipo de alegria, de fato traz algum tipo de satisfação, a um nível que não deveria ter na própria vida. Se você pensar, por exemplo, hoje, quanto dinheiro você precisa para ficar bem? Resolver todos os seus problemas e dormir tranquilo à noite? Se a sua resposta for qualquer valor acima de 0 centavos, você já tem um problema no seu coração, sem perceber. Esse texto que a gente vai ler hoje é uma história bem conhecida, é uma história contada por Mateus, por Marcos e por Lucas, que é a história do jovem rico, que a gente sabe por Mateus que ele era jovem e sabe por Lucas que ele era um administrador, era alguma pessoa de posição na sociedade. Mas é uma história que, apesar de bem conhecida, ela pega em áreas da nossa vida que a gente sempre cai, sempre escorrega, que é o nosso relacionamento com as riquezas, confiança e a nossa segurança. Por isso, eu gostaria que você tivesse o coração aberto, o coração receptivo para receber a palavra e pensar se, de fato, nós somos tão diferentes assim desse jovem aqui do texto. Então, Marcos 10, do 17 ao 31, nos diz o seguinte: E pondo-se Jesus a caminho, indo agora para Jerusalém, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe dos mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso venho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras. Mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus. Porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já, no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Vamos orar mais uma vez. Pai, nesse momento estamos diante de uma parte da Tua Palavra que mexe profundamente com ídolos do nosso coração, mexe profundamente com a nossa ansiedade, mexe com aquilo que nós ambicionamos e corremos com a nossa vida. Muitas vezes é uma das áreas que nos leva a pecar contra Ti e não viver a vida que o Senhor preparou para cada um de nós.
Por isso, Senhor, amansa o nosso coração, quebranta o nosso coração, que talvez seja endurecido nessa área, para que ele receba a Tua palavra com mansidão, que ela frutifique em nossa vida. Nos dá sensibilidade para a Tua voz, Pai, e percepção, uma clareza no olhar das riquezas que temos em Cristo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como mencionei agora há pouco, falar de dinheiro é sempre uma questão complicada para a gente, porque dinheiro mexe muito com a gente. Eu mencionei agora há pouco quanto dinheiro você precisaria para ficar bem, mas o mesmo poderia ser dito do contrário. Se você descobrisse agora que alguém te aplicou um golpe, e se foram 4 mil reais na sua conta, isso aconteceu com a gente há uns meses atrás. A gente passou no posto de gasolina, passou o cartão ali, clonaram o cartão, e se foram 3.900 reais do nada. Recorri e não teve jeito, perdi. Se isso acontecer com você agora, isso vai mexer com você. Se você recebeu o dinheiro agora, isso vai mexer com você. A questão é o quanto isso mexe, até onde mexe, e o quanto isso mexe no nosso relacionamento com Deus. A nossa história começa no versículo 17, com Jesus indo para a sua morte. Desde o capítulo 8, Jesus começou a dizer claramente para os seus discípulos que a sua missão como Messias vai ter a sua conclusão, pelo menos de parte dela, com a sua morte humilhante na cruz e a sua ressurreição após 3 dias. E desde o capítulo 8 até aqui, nós encontramos Jesus indo para Jerusalém. No final do capítulo 10, ele chega às portas de Jerusalém e vamos encerrar esse ano nessa passagem. Mas Jesus está caminhando para a sua morte. Cada passo que ele dá é mais perto da cruz, cada passo que ele dá é menos tempo com seus amigos, menos tempo com a sua família, menos tempo de paz que ele está enfrentando. E mesmo assim ele avança por nos amar e para nos salvar. E nesse caminho para a cruz, um jovem, um homem rico, um homem com uma posição social destacada, ele corre até Jesus, chega até ele e se ajoelha. E prostrado no chão pergunta: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E essa pergunta do jovem aqui, essa pergunta do jovem rico, é uma pergunta que talvez a gente possa interpretar mal logo de cara. A gente possa talvez olhar e pensar assim, que absurdo. Ele não sabia os 5 pontos do calvinismo? De que não é possível merecer a salvação e de que a salvação é pela graça, somente pela fé, somente, para a glória de Deus somente? Não é essa a questão do texto. Isso é uma verdade bíblica. A salvação é somente pela graça e ponto final. Mas a pergunta desse jovem aqui não é nesse viés. A pergunta dele é a seguinte: mestre, eu quero a vida eterna. Mais do que tudo. Eu quero chegar lá. Eu quero desfrutar da plenitude, da bênção e da alegria e do amor de Deus. O que ele quer é uma coisa correta. O que ele quer é uma coisa que todos nós, queremos. A vida eterna é a plena comunhão com Deus. E quando ele pergunta o que eu devo fazer, não é no sentido de mérito ou de obra simplesmente, mas ele está falando assim: mestre, qual que é o caminho? O que falta? Como que eu chego lá? Porque é isso que eu mais quero na minha vida. É uma pergunta profundamente piedosa. Só que, mesmo no meio da piedade da pergunta, ficam espinhas, erros ali no meio. Assim como a nossa postura como cristãos, nós temos muitas vezes uma motivação que, a grosso modo, é boa, é saudável, é bíblica, mas no meio tem espinhas, tem motivações estranhas no meio do caminho. E isso começa a aparecer quando ele chama Jesus de bom mestre. Jesus era bom? Certamente. Ele mesmo disse: só existe um que é bom e este é Deus. E nós sabemos quem Jesus é. Jesus é Deus. De certa forma, ao devolver a pergunta, Jesus ele meio que está dizendo assim: você sabe o que você está falando? Só tem um que é bom, que é Deus. Você está me chamando de bom. Você entende o que as suas palavras podem implicar? Você entende que eu sou aquele com quem você está falando? E de uma outra forma também, ele vai mostrar: você sabia que bondade é uma coisa de categoria divina e não humana? E aqui eu preciso explicar melhor isso. Porque quando aquele homem pergunta o que ele deve fazer, ele está olhando para a sua própria vida, a sua ética, a sua conduta, o que ele faz ou deixa de fazer. Ele quer saber qual o caminho das pedras para chegar na bênção celestial. E isso não é, de novo, algo errado. Mas ele estava com um padrão de bondade horizontal. É como muitas pessoas hoje em dia. Às vezes eu brinco com a Maísa: no Brasil não é muito difícil ser um bom marido. Basta você não bater na sua esposa, não trair ela e ser minimamente presente. O que é o mínimo do mínimo do mínimo de qualquer pessoa decente. Mas no Brasil isso é ser um marido excelente, né? Aquele homem tinha esse problema. Ele olhava para si, para a sociedade, para ele e para Jesus, e pensava em um padrão de bondade horizontal. E Jesus fala: bondade é uma coisa de Deus.
Bondade é uma coisa somente aquele que é Deus pode estabelecer e dizer o que de fato é. E aí Jesus complementa e faz uma pergunta para ele. Respondeu-lhe Jesus, versículo 18: Por que você me chama bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então Jesus pega aquela conversa no horizontal. O que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus, chamando Jesus de bom, e fala: bondade é uma coisa de Deus. E o padrão de Deus não é só uma pessoa boa no mundo, um padrão humano, mas é ser bom em relação à lei de Deus. E aí Jesus começa a listar os 10 mandamentos. Ele vai do 6º ao 9º mandamento, e ele acrescenta um mandamento aqui estranho, que não está lá nos 10 mandamentos. Aos mais atentos talvez tenham percebido. No final Jesus fala: não defraudarás ninguém. E esse não é um dos 10 mandamentos. O que aconteceu? Será que Jesus esqueceu aqui? Ele se confundiu? Está atualizando a Bíblia? Bem, ele poderia fazer isso, mas não é o que ele faz aqui. Na verdade, o que Jesus faz é pegar o 10º mandamento, que é não cobiçarás, e ele aplica o 10º mandamento à realidade daquele jovem. Ele, sendo rico, talvez não cobiçasse nada de ninguém, mas ele provavelmente, dado o contexto social e econômico da época, tenha fraudado pessoas para chegar aonde ele chegou. Você, sendo uma pessoa de posição, você pisa nas pessoas, usa elas para conquistar aquilo que você ambiciona, a riqueza. Esse seria o pensamento por detrás do não defraudarás aqui, que aparece na passagem. Então ele fala: você tem cumprido os 10 mandamentos? Você tem não cobiçado, não usando pessoas como um trampolim para conquistar aquilo que você quer? Você tem vivido uma vida íntegra e reta? E isso é uma pergunta que não é errada de se fazer. Alguns cristãos podem pensar assim: não, pastor, mas a salvação é somente pela graça, a salvação é somente pelo perdão de Deus. E é verdade, mas a lei não foi abandonada. A lei não se tornou inútil. Jesus mostra que para alguém ser salvo fazendo coisas, o único caminho é fazendo tudo certo. E isso a Bíblia mostra desde o começo. A obediência perfeita leva à vida eterna. Pergunta: alguém pode obedecer perfeitamente? E aí você vai saber, à luz de todo o ensino bíblico, que não. Na verdade, desde que o pecado entrou no mundo, nós somos quebrados no nosso coração. Eu costumo dizer, de certa forma, que nós somos como aquele carrinho de supermercado velho, que você vai empurrando, na hora que você solta, ele é torto, ele vai para um lado, a rodinha já está viciada para sempre ir para um lado. O nosso coração é assim. Pela graça de Deus, ele pode seguir no caminho certo, mas se você deixar a gente por nossa própria conta e risco, a gente vai se desviar e vai pecar. Nós não temos capacidade em nós mesmos de obedecermos a lei de Deus de maneira perfeita, desde o nosso nascimento até a nossa morte, de maneira perfeita, integral e 100%. Se você consegue, parabéns, você virou a 4ª pessoa da Trindade. Mas nenhum ser humano consegue fazer isso. Bem, então por que Jesus fala da lei? Já que não dá para conquistar a salvação dessa forma. É para mostrar para aquele homem que o padrão de Deus é excelente. É um padrão que aquele homem talvez estivesse pensando que ele mesmo cumpria. E aquele jovem de fato acreditava nisso. Ele responde no versículo 20. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Aquele homem olhava para a própria vida e percebia: eu cumpro, eu obedeço, eu tenho uma vida reta, íntegra, decente e moral. Eu honro a Deus, sigo a lei de Deus. E é estranho, porque o texto parece reconhecer que isso era uma verdade, em alguma medida. Porque Jesus, logo em seguida, encarou ele, fitou e o amou. Ele não reprova a fala daquele jovem. Parece que, em alguma medida, de fato, ele era uma pessoa íntegra, reta e que fazia tudo corretamente. De fato, parece que ele fazia isso. Claro que não no padrão de Deus. Isso aí qualquer pessoa se engana se pensa que consegue fazer. Mas ele, de fato, se esforçava. De fato, era um judeu piedoso que vivia à altura do chamado da sua vocação. Mas Jesus vai mostrar que isso não é suficiente. Então, essa primeira parte do texto, do versículo 17 ao 22, vai mostrar não um jovem rico, mas um jovem pobre. Um jovem que monetariamente, financeiramente, era rico, mas diante de Deus era extremamente pobre. Porque ele se enganava na autoilusão de que ele tinha uma vida perfeita. Ele se enganava pensando que o padrão de bondade para a salvação é horizontal e não vertical. Ele se enganava ao olhar para Jesus e pensar que ele era apenas um bom mestre, mas não entender que ele é o próprio Deus encarnado. Ele era um jovem que estava muito correto em muitas coisas, mas falhava naquilo que era essencial. E Jesus evidencia toda essa farsa da vida daquele homem, que enganava ele mesmo,
com a resposta que ele dá. Jesus encara aquele jovem, no versículo 21, o ama, e aqui não é fingido, é sincero, ele tem um profundo afeto por aquele jovem, e falou: falta-te uma coisa só. Só uma. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Para uma pessoa que no padrão humano se acha boa, para uma pessoa que no padrão humano olha para a lei de Deus e entende que cumpre ela à risca, perfeitamente, desde a sua mocidade, desde quando assumiu a própria consciência e responsabilidade pelos atos, para alguém nessa posição, Jesus fala: falta só uma coisa. Eu imagino os olhos daquele jovem brilhando. Fala, mestre. Eu já fiz tudo até aqui. Só falta uma, só uma. Fala, eu quero fazer isso, eu vou conseguir. Até que eu conseguir, eu vou conseguir. E Jesus fala: vai, vende tudo, dá para os pobres, me segue. Uma coisa relativamente simples. À luz de uma vida de obediência, uma vida que você conhece como uma pessoa boa, uma vida que vai até Jesus, se prostra, conhece Ele como um bom mestre, uma vida que tem todo esse procedimento até aqui, pedir um passo a mais de radicalidade, sendo bem sincero, não seria algo tão absurdo assim, humanamente falando. Pense, alguém falasse para você: olha, você está doente, eu vou te dar a cura, basta fazer uma coisa. Você provavelmente faria. Você daria um jeito de resolver aquele problema. Você daria uma maneira de alcançar, só falta uma, vamos embora, é uma só. E Jesus fala: vai, vende tudo, dá para os pobres e me segue. E para aquele homem aquilo foi o fim da sua vida. Porque ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aquele homem nadou e morreu na praia, na perspectiva dele. Alguns autores, para explicar essa ideia, eles falam sobre como se você montasse uma competição de natação. Pense que você está lá na costa oeste dos Estados Unidos e faz uma competição de natação lá para o Havaí. Para quem não sabe, o Havaí fica quase lá no meio do Oceano Pacífico. Pacífico. Muito longe da costa. Você pode pegar o melhor nadador do mundo. Ele vai começar e vai, quilômetros e quilômetros. Já chega uma hora que ele vai morrer afogado. Aí você pega aquele cara que treina, mas não é um profissional. Ele vai nadar um pouco menos e vai morrer afogado. E você pega aquela pessoa que não sabe nadar muito bem, sabe se virar na piscininha do condomínio, vai lá, nada alguns poucos metros e morre afogado. Pergunta: qual deles alcançou o objetivo? Nenhum. Será que aquele que nadou quilômetros e quilômetros e morreu lá no meio do Oceano Pacífico, ele pode dar para os outros falar: consegui? Não. Somente a perfeição, somente chegar no objetivo final é que vai trazer. Só que ser humano nenhum consegue fazer isso. Pessoa nenhuma consegue fazer isso. E essa pergunta de Jesus evidencia o quanto aquele homem estava se auto-enganando. Ele olhava para a sua própria vida à luz dos 10 mandamentos e pensava: check, 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 fiz, cumpri. Era assim que ele enxergava. Ele não percebia a profundidade dos mandamentos de Deus. Porque quando Jesus fala para vender tudo e dar para os pobres, ele está atacando justamente o 10º mandamento. Jesus está pegando a lei de Deus, a questão da avareza, o coração apegado ao dinheiro e fala: você me ama? Você quer me seguir? Então abra mão das outras coisas. Troque tudo o que você tem por mim. E entregue tudo aquilo que você tinha para quem precisa. Você não precisa de mais nada, você já tem a mim. O ponto aqui de Jesus com essa proposta não é apenas fazer um teste. Vamos ver se você dá conta. Jesus já sabia que ele não ia dar conta. A questão dessa prova não é ver se ele vai conseguir, mas é evidenciar para o próprio jovem a pecaminosidade do seu coração. E para a gente é a mesma coisa. Tem tantas coisas que Jesus pede para nós e a gente tem tanta dificuldade de dar para Ele. A gente olha para a nossa vida e a gente sabe que Jesus quer que a gente mude área X, área Y, que a gente faça aquilo e não faça outra coisa, que a gente tenha um comprometimento assim, não assado. E por que a gente não faz? Por que a gente não vende essas coisas, entrega essas coisas e segue Jesus? A resposta curta, mas correta é: porque Jesus não vale mais do que essas coisas para a gente. É simples assim. Jesus pede: eu quero de você, aqui olhando à luz de toda a Escritura, eu quero de você um dia dedicado ao meu nome, um dia para me cultuar com a família da fé. A gente pensa: um dia? Mas Jesus já deu para a gente 6 para a gente fazer o que quiser. Mas Ele pede um, e aquele um para a gente custa tão caro de vir para a igreja congregar. Deus fala na palavra sobre os dízimos. Não é vender tudo, é só 10%, que já era dele e a gente devolve para ele. E 10%? Não, Jesus, isso custa muito caro para mim. A gente olha para questões simples: perdoar o nosso irmão, reconciliar e buscar a graça de Deus e a união na família da fé.
Ô Jesus, mas o meu ego, a minha vaidade, você não sabe o que o irmão falou para mim. Você não sabe o que é ser ofendido, humilhado e tratado injustamente. Jesus sabe melhor do que todos nós o que é isso. Por que a gente não faz aquilo que a gente sabe que deve fazer, mas levanta 1001 desculpas para fazer? Porque Jesus não é tão precioso para nós. Jesus falasse para você hoje, falta uma coisa só para você. Se reconcilie com a pessoa tal. Priorize estar na casa de Deus aos domingos. Honre a Deus com seus dízimos e ofertas. Eduque seus filhos. Ame seu cônjuge. Evangelize. Lute mais seriamente contra o pecado da pornografia, dos vícios, da bebedice, do cigarro. Vença isso, lute contra isso. Por que a gente tem uma fraqueza tão absurda? Porque aquilo que Jesus nos propõe no lugar, aquilo que nos oferece em troca, para nós não brilha tanto assim. Jesus faz uma proposta. Vende tudo que tem, dá para os pobres e você vai ganhar algo. Um tesouro no céu. Um tesouro que ninguém vai roubar. Um tesouro que ninguém vai tomar. Um tesouro que Deus não vai falar assim, você não precisa mais disso, eu vou dar para outra pessoa. Não, é um tesouro que é seu. É um galardão somente seu. E que você vai desfrutar para todo sempre, que é totalmente seu. Você vai ganhar algo. Mas aquele homem não aceita. Porque ele era pobre, profundamente pobre. O que ele tinha de mais valor na sua vida era dinheiro. E dinheiro não compra o céu. Dinheiro não compra a salvação. Dinheiro não compra uma alegria que não passa. Por isso, essa primeira parte do texto, ela é triste mesmo. É triste porque a gente vê o próprio Jesus com expectativa. Um Jesus que olha para aquele jovem e aposta e fala, vai, eu te amo, só falta uma coisa. Perceba o seu erro, negue tudo e me siga. Entenda que eu sou o verdadeiro valor que você precisa para a sua vida. E aquele jovem se entristece e vai embora. Quantos de nós não somos esse jovem, que não vamos embora longe, fisicamente, mas vamos embora longe do nosso coração. Muitas vezes nós somos como o irmão do filho pródigo. Quando a gente conta a história do filho pródigo, a gente lembra sempre do irmão mais novo, né, que vai, faz um monte de besteira para lá e para cá. Aquele que geograficamente se distanciou do pai. Mas naquela história, nós cristãos, os que já são da casa, somos o irmão mais velho. Você que já conhece Jesus, você é o irmão mais velho. Você está, talvez, se não tomar cuidado, longe do pai. Não geograficamente, você está na casa, mas você está longe no coração. Será que nós não temos feito com esse jovem? Jesus, eu te amo, minha vida é tua, grande é o Senhor, digno de ser louvado, eu te amo. Eu quero isso. Não. Isso não dá. Esse nível de santificação não é para mim. Esse nível de comprometimento não é para mim. É a mesma coisa. Por isso, se esse é o seu caso, se esse é o meu caso, e acredito, e é o caso de todos nós em alguma medida, perceba a seriedade do que estamos fazendo. Nós estamos negando para Jesus aquilo que é digno dele receber, que é a nossa vida por inteira. E nós queremos compartimentalizar a nossa vida e falar, esta área não. Este sonho eu não abro mão. Esta parte do meu ego eu não vou negar. Eu não vou negar a mim mesmo e te seguir totalmente, apenas aquelas áreas mais espirituais da vida, mas nessas áreas eu não quero mexer. Nós somos esse jovem, quando nós não estamos dispostos a pagar o preço e perder para ganhar o verdadeiro valor. Mas o texto vai continuar agora olhando para os pobres nessa história, que são os apóstolos, para os pobres que verdadeiramente são ricos. Versículo 23 a 31 nos mostra o que acontece. Depois que aquele jovem vai embora, versículo 23 nos diz, então Jesus, acredito que profundamente mexido com aquela situação, porque ele amava aquele jovem, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Para a gente hoje, depois de 2000 anos de cristianismo, a gente lê isso aqui e fala, faz sentido. Para os apóstolos, não mesmo. Olha a reação deles. Os discípulos estranharam essas palavras. E no versículo 26, eles ficaram sobremodo perplexos. Maravilhosa a ideia de uma coisa positiva, né? Mas eles ficaram perplexos, apavorados. Assim, o que é isso, Jesus? O que você está falando? Por quê? Jesus disse, um rico, raramente, com muita dificuldade, vai entrar no reino de Deus. É praticamente impossível isso acontecer. E os apóstolos entraram em crise. Porque na mentalidade deles da época, qual que era a ideia? Uma pessoa rica, saudável, próspera, é uma pessoa abençoada. É uma pessoa que está mais perto de Deus do que um pobre todo lascado que nem eu. Então, se eu tenho dificuldades de fechar a conta no final do mês, se eu tenho dificuldade de alimentar meus filhos, colocar numa boa escola, trazendo para os dias de hoje, se eu passo por perrengues aqui e ali, eu estou sendo menos amado do que aquele que não passa por nenhuma dificuldade.
E esse não é um problema só dos discípulos, é um problema de Asaf no Salmo 73. Ele fala disso. Ele era um sacerdote, como sacerdote ele convivia, conhecia muitas pessoas de Israel, e ele via um monte de pessoa rica chegando no templo, com sacrifícios e ofertas, mas que ele sabia na prática que eram pervertidas, que eram pessoas hipócritas, que adoravam a Deus externamente, mas o coração era totalmente pecador, totalmente entregue à lascívia, ao pecado. E ele fala, e esses miseráveis, Asaf indignado, esses miseráveis se dão bem, a vida é maravilhosa, tudo dá certo na vida deles e parece que o Senhor não faz nada. E ele fala que chega num ponto que ele pensou até em falar isso em alta voz para as pessoas e reclamar publicamente. Mas ele falou, se eu chegasse nesse ponto, aí eu ia estar pecando contra o Senhor. E o que salvou Asaf de tropeçar? Foi pensar na eternidade. E perceber que à luz da eternidade, o nosso agora, com prosperidade financeira ou apertos financeiros, não é nada na definição de quem nós somos diante de Deus. Isso não define quem nós somos, nosso valor. Apenas define a nossa luta presente, mas não nosso estado eterno. Porque à luz da eternidade, Asaf percebeu, eu sou amado, Deus segura na minha mão, e Ele me recebe na glória e me protege dos perigos do meu coração. E nós hoje, nós olhamos para a nossa vida talvez e temos a mesma tentação. Você pensa talvez assim, pastor, eu estou passando por crises financeiras. Pastor, eu tenho dívidas. Pastor, eu não sei administrar bem a minha casa. Pastor, eu estou com um aperto, eu não sei nem como que eu vou resolver. E você talvez não perceba, mas você talvez tenha criado na sua mente uma ideia de um Deus que não te ama tanto, porque você está passando por isso. Se Deus me amasse, eu não ia estar passando por isso. E se eu estou passando, Deus está com raiva de mim, porque eu não estou fazendo direito o que eu tinha que fazer, porque eu não estou trazendo para casa aquilo que eu queria trazer, porque eu não estou dando a vida para minha família que eu queria dar. E Deus está com raiva e frustrado comigo, igual eu estou com raiva e frustrado comigo mesmo. E isso não é verdade. O nosso valor não é definido pelo que temos e pelas lutas que enfrentamos, é definido por Deus. E Deus nos chama de filhos. Então as lutas que passamos, sejam ela física, financeira, social, nada disso define quem nós somos aos olhos de Deus, mas quem Deus diz que nós somos. E Jesus diz, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos estranharam, mas Jesus insiste e disse, filhos, com muito carinho, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E com essa frase eles ficaram profundamente assustados, dizendo entre si, então Jesus, quem pode ser salvo? E antes de a gente ver a resposta maravilhosa de Jesus, a gente tem que entender o tamanho dessa indignação. Porque para eles, uma pessoa rica é a pessoa mais perto de Deus. E Jesus fala, ele não vai conseguir. Aí eles olham para eles mesmos, então e a gente? Se o rico, o saudável, o próspero, o abençoado não consegue, imagina a gente. E para os curiosos de plantão, surgiu uma história de que o camelo e a agulha, que era uma portinha em Jerusalém, que o camelo se apertar bastante ele passa, isso é uma balela. Isso é uma história que surgiu lá na Idade Média. De fato é um camelo e de fato é uma agulhinha mesmo, de costura, tá? É realmente impossível. Já passou um camelo por uma agulha? Não dá, né? Então, essa é a ideia aqui de Jesus, literalmente essa. Não dá para um rico que confia nas riquezas, que ama as riquezas, entrar no reino de Deus. Isso aqui quer dizer que qualquer pessoa, para ser salva, tem que doar o seu dinheiro para uma instituição de caridade? Tem que dar tudo para a igreja? Não. Não é isso que o texto está dizendo necessariamente. Mas tem pessoas que esse é o único caminho. Tem pessoas que o dinheiro toma um lugar tão absurdo na sua vida que é necessário cortar fora a mão direita e arrancar o olho nesse caso. Tem casos, esse aqui é um caso que eu nunca vi nenhum pastor aconselhar alguém a fazer isso, mas aconselhar a pessoa a ganhar menos, a receber menos, a viver com menos. Porque a riqueza tem cegado a pessoa. Tem pessoas, talvez em alguns casos específicos, seja necessário fazer isso. Doar boa parte do dinheiro para que você não fique preso àquela vaidade que o dinheiro te traz. Casos raros, mas em alguns casos eu acredito que seja necessário que isso aconteça. Mas o ponto de Jesus não é o quanto você tem, mas é o quanto seu coração está preso àquilo que você tem. No Brasil, o pessoal até brinca na internet, né, que tem um pobre premium, né, pobre premium plus, né, que é a pessoa que é pobre financeiramente, socialmente, mas se acha rica, quer pagar de rica na internet. Nós, brasileiros, somos muito da vaidade do exterior. Nós gostamos de parecer ricos, que temos o melhor. A gente compra aquela caixinha de suco especial só para quando a visita está em casa. Quando durante a semana é aquele que suco lá, que pinta jarra e não tem gosto de nada. A gente gosta de mostrar para os outros uma riqueza que a gente não tem. A gente gosta de transparecer que está tudo bem quando não está tudo bem. Porque a gente ama a riqueza mesmo sendo pobre. Mesmo sendo classe média baixa, classe baixa. A gente gosta de parecer tudo bem. A gente gosta de oferecer o melhor e mostrar que, nossa, olha como eu tenho estabilidade, olha como eu tenho o bom e do melhor para mim.
Todo mundo gosta disso, porque todo mundo é pecador. O ponto de Jesus é pessoas que amam as riquezas, que são um coração apegado a isso, que encontram o seu valor nisso, e que isso vale mais do que Jesus, essas pessoas não vão para o céu. Porque Jesus não se tornou o maior valor da sua vida. E Jesus vai mostrar para os apóstolos qual que é o caminho. Versículo 27. Jesus, porém, fitando-lhes o olhar, aquela encarada profunda e amorosa no olho de cada um dos 12, lhes disse: para os homens é impossível. De fato é impossível uma pessoa ser salva. O rico é impossível, o pobre é impossível, para todo mundo é impossível ser salvo. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E essa é uma frase maravilhosa, porque ela vai nos mostrar justamente que não é o quanto eu tenho ou não tenho que vai permitir a minha salvação. Porque se eu sou rico, eu vou para o inferno. Se eu sou pobre, eu vou para o inferno. Se eu sou rico e quero me fazer de pobre, eu vou para o inferno. Se eu sou pobre e quero me fazer de rico, eu vou para o inferno. Todo mundo vai para o inferno, menos aqueles que pela graça de Deus são alcançados, transformados e encontram verdadeiro valor em Jesus Cristo. Sejam eles pobres, sejam eles ricos. E diante dessa fase, Pedro, não podia ser outro, vai então falar uma autojustificativa. Porque diante daquele jovem reprovado, o rico reprovado, ele que agora se tornou pobre por causa de Jesus, quer mostrar o seu verdadeiro valor. Olha o problema do coração de Pedro e do nosso aqui nessa frase. Versículo 28. Então Pedro começou a dizer-lhe, dando a ideia de que ele ficou falando. Aqui é resumido, mas ele ficou falando. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Imagina assim, viu Jesus? Diferente daquele jovem, nós abrimos mão. A empresa de pescaria do papai, Jonas, a empresa de pescaria do João e do André, do João e do Tiago, a coletoria do Mateus, nós abrimos mão de tudo, Jesus. É isso, não é? Nós conseguimos, nós somos os pobres por causa do reino. E não é isso. O Pedro se tornou pobre igual o jovem, ainda achando que naquilo que ele fez, ele conquistou o verdadeiro valor. De fato, é melhor ser como Pedro e abrir mão das coisas pelo Evangelho do que ser como o rico que não abre mão de nada pelo Evangelho. Mas o problema de Pedro, o problema nosso, é que a gente acha que assim, Deus, ainda bem que esse sermão de hoje é para os ricos da igreja. Ainda bem que eu, que recebo um salário mínimo e meio, passo por uns apertos aqui e ali, ainda bem que isso não se aplica para mim, ainda bem que oramos os pobres. O nosso Brasil, com um viés socialista muito forte, também valoriza muito esse outro lado, né? A gente pensa que ser pobre é ser abençoado. A gente pensa que morador de rua pode ser um anjo disfarçado necessariamente. Quantos já não pensaram isso, né? A gente percebe que a pessoa mais humilde, no Instagram sempre aparece, no Facebook, né? O pobre morador de rua que evangeliza as pessoas, fala assim, nossa, olha só, quanta sabedoria na boca de um morador de rua, essa é a verdadeira humildade, esse é o verdadeiro valor. E de fato, pode ter, mas também tem muito pobre indo para o inferno, porque é pecador, arrogante e não confia em Cristo. Pedro aqui está mostrando essa linha tênue, porque eles abriram mão de tudo por causa de Jesus, é verdade, mas mesmo fazendo o que é certo, o que o jovem não quis fazer, ele ainda assim olhava naquilo que ele fez o valor, e não naquilo que ele conquistou em Jesus o valor. Pedro, assim como o jovem, ainda não tinha entendido a lição. Nós ainda não entendemos a lição. Não basta você falar assim, pastor, eu entendi. A partir de agora, eu vou ser um dizimista fiel, eu vou ofertar, eu vou viver com moderação, eu vou abençoar as pessoas com aquilo que eu tenho e vou viver de uma forma que abençoa todo mundo. Eu não vou ser mais preso às coisas que me prendia, eu vou cancelar uma assinatura de uma plataforma de streaming, eu vou cortar um pouquinho os gastos aqui, eu vou ajudar mais as pessoas porque eu sei que dá, eu vou fazer, eu vou conseguir. Não é só isso que Jesus quer de você. Pode ser isso parte, mas não é só isso. Isso perde o principal. O principal é encontrar em Jesus o verdadeiro valor. E é assim que o texto termina. Versículo 29. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, ou seja, algo muito importante que ele vai falar, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe ou pai, ou filhos ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Jesus termina esse texto alinhando o coração de Pedro, e alinhando o nosso coração, e mostrando aquilo que ele queria que o jovem entendesse. Entender que abrir mão das coisas para Jesus não é apenas um prejuízo, não é aquela ideia de virar franciscano ou algo assim do tipo. Não é isso. O que Jesus quer de nós é, perca, abra mão, livre-se daquilo que é empecilho para me seguir,
Mas não fique de mãos vazias. Você, em primeiro lugar, para não cair no erro de Pedro e do jovem, faça isso por mim e não por você. Faça isso pelo reino e não para parecer piedoso e fazer a coisa certa. Faça isso por uma ambição santa. E quando você fizer isso, agora, ainda nessa vida, você vai receber 100 vezes mais tudo aquilo que você perdeu. O que ele quer dizer com isso? A maior bênção que a gente tem. Não sei se você sabe, mas você desfruta disso em alguma medida, se você tem abrido mão das coisas que Deus tem te dado. Do que Jesus está falando aqui? Quando fala de a gente receber 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, pais, mães e tudo mais. O maior tesouro que Deus tem, Ele já deu para você, a igreja. Ah, pastor, eu imagino essa reação no seu coração. Ah, mas a igreja, né? Pô, mas gente, essa é a melhor coisa que Deus podia te dar como presente por tudo aquilo que você perdeu por causa dele. Se a gente não vê valor nisso, o problema está no nosso coração e não em Jesus, e não na coisa que ele nos dá. Qual que é a ideia aqui de maneira bem simples? Talvez você, por ser cristão e honrar Jesus na sua conduta, você tenha perdido pessoas preciosas do seu convívio íntimo. Um cônjuge que hoje zomba de você, filhos que não te respeitam, que acham que você virou um fanático religioso, pais que não olham você mais com os mesmos olhos, você perdeu amigos, perdeu familiares. Isso inevitavelmente vai acontecer com muitos de nós. Se isso aconteceu, olha ao seu redor. Hoje a igreja nem está tão cheia. Olha ao seu redor. Quantas mães você não pode ter aqui? Quantos irmãos e irmãs você não pode ter aqui? E aqui estou falando só da nossa igreja local, não estou nem falando da igreja de maneira global. Aqui você tem muito mais do que tudo que você já perdeu. Se você pensar no âmbito nacional e global, a igreja de Cristo em todas as épocas e lugares, você recebeu a maior família no lugar daquela que você perdeu. Pastor, no nosso caso no Brasil, a gente não perde a casa, né? Normalmente por causa de Jesus. Mas em países muçulmanos, em países com perseguição, você talvez seja expulso de casa por causa de Jesus. E Jesus fala, você vai receber 100 casas no lugar. A casa dos seus pais, mães, irmãos e irmãs vai ser a sua casa. Você vai ser acolhido lá. Você vai morar em casas que você não comprou, casas que você não herdou, casas que não têm o seu nome na escritura, casas de outros irmãos e irmãs, pais e mães espirituais, mas que agora é sua casa também. Jesus mostra que todos aqueles que perdem por causa dele ganham nessa vida, e literalmente ganham. Tem pessoas que têm na igreja a família que nunca tiveram, tem na igreja os filhos que nunca tiveram biologicamente ou por alguma limitação da vida. Na igreja nós temos o maior tesouro social que alguém pode receber, que é uma família, uma comunidade, um lugar maravilhoso. E talvez a gente esteja tão preocupado com dinheiro, com prosperidade, com finanças, com tanta coisa, que a gente esquece essa prioridade que Jesus nos deu, esse presente que Ele nos deu. A igreja tinha que ser a coisa mais maravilhosa da nossa vida. Vir ao domingo devia ser aquela coisa que a gente pensa assim, nossa, já são 8 horas da manhã, rapaz, daqui a pouco tem igreja, vamos para a igreja, não vamos nos atrasar não, o culto começa às 9 horas da manhã, vamos lá. Para as crianças, seus amiguinhos estão lá te esperando. Os meus amigos como adultos estão lá esperando. É difícil ter amigos como adulto. Na igreja a gente consegue um monte. Nós como cristãos somos mais amigos que qualquer descrente tem, porque descrente normalmente tem uns 2, 3 amigos quando vira adulto. Nós temos vários na igreja. Você talvez não tenha mais seus pais com você. Na igreja você tem pessoas mais velhas que você pode honrar e cuidar. A igreja, meus irmãos, tinha que ser muito mais preciosa aos nossos olhos, porque Jesus fala que essa é a bênção que a gente experimenta agora, com perseguições, com dificuldades, mas já experimentamos agora parte do nosso galardão, que são as pessoas que nós interagimos por causa da fé. E ele fala que no mundo por vir, nós vamos receber ainda outro presente, que é a vida que não tem fim. E ele termina com a frase enigmática, mas que eu pretendo deixar claro aqui, que é, porém muitos primeiros serão os últimos, e últimos serão primeiros. Ele basicamente está dizendo, muitos ricos serão os últimos, e muitos pobres serão os primeiros. Jesus vem para inverter a nossa lógica humana e mostrar que o verdadeiro valor está nele, no reino dele, na vida que ele dá, e não nas riquezas desse mundo. Para os apóstolos, os primeiros eram os ricos. Jesus fala, eles vão ser os últimos. Mas aqueles que entenderem que eu sou o verdadeiro valor, vão encontrar em mim a prioridade, a primazia no reino de Deus. Por isso, eu queria terminar essa mensagem com algumas aplicações para os irmãos. A primeira delas, o dinheiro tem sido um ídolo na sua vida? O valor que aparece no seu aplicativo do banco, quando você olha lá, você tem até medo de olhar, mexe muito com você? Se sim, santifica essa área da sua vida também. Não pense que Jesus só quer a sua alma, o seu coração no dia de domingo. Jesus se importa com toda a sua vida. Com todos. É o que ele falou para o jovem.
Eu se importo com essa área da sua vida. Ele falou para os discípulos, eu me importo com essa área da sua vida. Finanças importa para Deus. Se você tem tido problema nessa área, idolatra o dinheiro, ele tira a sua paz, tira seu amor por Deus, tira a sua prioridade, enche seu coração de ansiedade. Se isso tem tomado conta da sua vida, peça perdão para Deus. Isso é idolatria. Seja pelo muito ou seja pelo pouco. É idolatria. Quando o dinheiro mexe no nosso amor para Deus e alegria na nossa existência. De fato, problemas financeiros vão mexer com a gente, vão abalar a gente. É normal. A gente vai ter que pensar em maneiras de resolver o problema. O problema existe. O que é o problema é quando aquilo tira a nossa paz e alegria em Deus. Se o dinheiro tem tomado esse lugar na sua vida, peça perdão para Deus. Em primeiro lugar, encontre nele o verdadeiro valor. Lembre do que Pedro disse. Lance em Jesus, joga para ele toda a sua ansiedade, porque ele já tem cuidado da gente. Jesus fala, olhe para as aves dos céus e lírios do campo, eu cuido de todas elas, imagina de você, que é minha imagem e semelhança. Jesus se importa com a sua vida financeira também. Entregue ela para Deus. Peça perdão pelas idolatrias e desvios nessa área e entregue essa área para Jesus Cristo. Não é vender tudo e dar para a igreja, não é isso. Administre bem suas finanças, cuide da sua família, ajude quem precisa, cumpra seus deveres, mas com o coração no lugar certo. Não pense que essa área não pertence a Jesus. Jesus é dono de tudo. Entregue isso também para Ele. Em segundo lugar, não pense que fazer o certo, seja o jovem rico cumprindo os mandamentos, ou os apóstolos abrindo mão de coisas por Jesus, necessariamente significa fidelidade a Jesus. Você pode fazer a coisa exteriormente correta, mas com o coração errado. Pedro pensava em mérito quando abriu mão das coisas. O jovem rico pensou em um valor que ele não estava disposto a abrir mão quando olhou para suas riquezas. Não é simplesmente fazer o certo pelo certo, mas é fazer o certo com o coração correto. E qual é o coração correto? Entendendo que abrir mão de coisas por Jesus é o verdadeiro lucro. E por fim, valorize a sua igreja. Ame a sua igreja. Talvez você pense assim, não, mas eu estou bem, estou ótimo, eu estou me sentindo muito bem assim, com relação à família, carências e tal, eu acho que não preciso tanto assim da igreja. Talvez você pode de fato pensar isso. Talvez você nunca pensou na igreja com esse nível de seriedade e importância. Você pode estar se enganando dessa forma. Mas tem pessoas na igreja que precisam de você. Eu não sei se você sabe disso. Paulo vai falar que a igreja é um corpo. Pedro vai dizer que a igreja é uma construção com vários tijolinhos. Quando um membro do corpo está faltando, quando um tijolo está faltando numa parede, faz falta para os outros. O peso aumenta para os outros. O corpo fica doente por falta daquele órgão que está faltando. Você é importante na igreja. Você pode não pensar que a igreja está importante para você. Você pode sentir muito bem resolvido com relação a famílias, carências, ansiedades e toda essa coisa que Jesus apresentou para a gente como uma bênção maravilhosa. Você pode pensar, não, eu não preciso disso não, Jesus. A salvação para mim está ótima, essa parte nem precisa não. Você pode até pensar isso de maneira equivocada, mas tem pessoas aqui que precisam de você. Por isso, valorize a sua igreja. Participe da igreja. Seja para as pessoas da sua igreja, irmão, irmã, pai, mãe, filho, filha. Como que eu faço isso, pastor? Participando dos cultos, da escola dominical, das atividades, acabando o culto, não sai correndo para casa, sei que alguns moram longe, tem seus motivos, tudo bem, mas tente interagir com as pessoas. Talvez você não perceba que precisa tanto, mas tem pessoas que precisam de você. E você derramar a sua vida na vida de outros, vai ser a maior bênção para a vida daquela pessoa. Você é a parte da família da pessoa que ela não tem mais por causa de Jesus, mas que ela não está tendo porque você não quer ser igreja na vida daquela pessoa. Quando a gente se priva da igreja, a gente está privando outras pessoas da gente. E nós somos dados para os outros como presentes da parte de Deus. Você é parte dessa herança que Jesus está entregando para aqueles que abriram mão de tudo por causa do Evangelho. Por isso, não se negue de se dar e se entregar para a vida de outros na sua comunidade. Vamos orar? Pedindo que Deus nos abençoe nesse sentido. E depois vamos cantar o cântico, Eu Te Quero, onde nós vamos expressar que Deus é o verdadeiro valor, a nossa herança e aquilo que é mais precioso na nossa vida. Senhor, nos ajuda a desvencilhar o nosso coração da idolatria ao dinheiro, aos bens, à segurança, à ética, aos nossos feitos e méritos. Nos ajuda a encontrar em Jesus nosso verdadeiro valor, a encontrar nas riquezas celestiais, na Tua igreja, o verdadeiro tesouro que nós conquistamos ao amar e nos entregar totalmente a Ti. Peço, Pai, especialmente por aqueles que têm passado por problemas financeiros, Senhor. Problemas de não ter aquilo que precisam no momento, problemas de não cumprir os seus deveres como deveriam cumprir, Senhor, de negligenciar, Pai, a contribuição na Tua casa. Perdoa esses irmãos, dá arrependimento verdadeiro no coração.
Ajuda aqueles que estão ansiosos, passando por dificuldades, Pai, com a nossa generosidade como irmãos, de ajudar com conselhos, com aquilo que é necessário para cuidar dessas causas também, porque o problema de nossos irmãos é também o nosso problema. Nos ajuda, Senhor, a lidar dessa maneira, na questão financeira, de maneira que te honre, Pai. Nos dá a disposição necessária para vivermos como igreja, para que através desse convívio, dessa doação mútua, desse cuidado mútuo, nós possamos suprir as necessidades uns dos outros e sermos aquilo que o Senhor nos disse que nós somos, bênção, herança, para aqueles irmãos nossos que estão aqui na terra. Nos ajuda nessa missão, Senhor, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.